Oi gente, tudo bem? Então estou passando aqui para gravar alguns pontos importantes que eu quero que vocês estudem na aula de hoje sobre filtração glomerular e a formação da urina. Primeiro, vocês têm que assistir um videozinho explicando como que o rim funciona, tá? Esse videozinho está ali na mobilização. Então, após assistirem esse vídeo, assistam, né, essa aula, tá bem? Então, relembrando, né, o nosso rim, ele tem uma estrutura e uma função de fazer a filtragem de substâncias do nosso corpo que podem ser tóxicas, né? Então, ele tem esse objetivo, entre outros, né, de manter a homeostasia do nosso corpo, eliminando essas substâncias tóxicas. São 4 principais, né, etapas, na verdade são 3 etapas para que ocorra a excreção dessas substâncias tóxicas na urina. A primeira etapa é a filtração, né? Então a filtração ocorre aqui no glomérulo, é a primeira etapa, né? Essa filtração ocorre por diferença de pressão, então é um processo não seletivo. Então ocorre a diferença de pressão, então aquelas substâncias que têm maior pressão, elas acabam indo, né, sendo filtradas. Então é por diferença de pressão. Depois tem a etapa da, aqui então é a filtração, lá nos glomérulos. Depois vai ocorrer a etapa de reabsorção. Então, todas aquelas moléculas, né, que são essenciais, que foram filtradas, elas são reabsorvidas para a corrente sanguínea. Então, por exemplo, aminoácidos, glicose, sódio, ureia, né? Então, elas são reabsorvidas. E aquelas que não, né, que têm que ser eliminadas, elas são, e não foram filtradas, elas vão ser secretadas na via de excreção. Então, que é a secreção, que é a terceira fase, né, é para fazer a remoção de moléculas que não foram filtradas e que precisam ser eliminadas. Por exemplo, íons de hidrogênio, potássio, amônia vão ser, então, excretadas. Então, a excreção, o que ela é igual, o que ela significa, né? O quanto de substâncias foram filtradas, né, menos a reabsorção, porque eu tenho substâncias que foram filtradas e foram reabsorvidas, mais a quantidade de, né, substâncias que foram secretadas. E a excreção, então, é uma forma de eliminação, né, são substâncias que foram, então, eliminadas através da urina, tá bem? Então, isso aqui é para relembrar a fisiologia, né, do nosso sistema renal. Então, as funções, né, do nosso rim também são importantes a gente relembrar. Então, como eu já expliquei, ele tem uma função excretora, então ele vai eliminar essas substâncias, esses resíduos metabólicos, né? Tem uma função de regulação, então ele regula, né, a parte do balanço hidroeletrolítico, então ele regula os nossos eletrólitos, né, aquilo que vai ser reabsorvido, aquilo que vai ser eliminado. Ele tem uma regulação ácido básico, então todo o nosso pH e o equilíbrio de pH sanguíneo também está relacionado com o rim. Ele também tem uma parte do metabolismo, então o nosso rim ele é responsável pela gliconeogênese lá no jejum prolongado. E também tem funções endócrinas, né? Então faz a síntese do calcitriol, renina, eritropoetina. Tá? Então são 3 principais grandes funções, né, dos rins, então excretora, reguladora e endócrina. Tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais dessa questão da função excretora, como é que se forma, então, a urina, tá bem? Então, o rim, né, ele tem a função de eliminar essas substâncias que não são mais úteis para o nosso corpo, né? Então, aquelas substâncias que são tóxicas, não tem mais necessidade, elas vão ser eliminadas pela urina. E para formar a urina, ocorre em 3 etapas, tá? Então, a formação da urina, ela vai ocorrer em 3 etapas. A primeira etapa é a filtração glomerular, a segunda etapa é a reabsorção tubular e a terceira etapa é a secreção tubular. Ah, então aqui está a primeira etapa, filtração, que ocorre no glomérulo, que a gente já comentou no slide anterior. A segunda etapa é a reabsorção, então tem substâncias que são filtradas e acabam, né, por exemplo, glicose e aminoácidos são filtradas, saem, né, para serem eliminadas, mas são reabsorvidas, então, pelos nossos capilares, tá? A terceira etapa, então, é a secreção. Então, aquilo que eu ainda não eliminei vai ser secretado para essa via excretora, tá bem? Então, e isso
então vai ser responsável pela excreção, que é uma das funções do nosso rim, tá bem? E a ureia, então, na verdade, a urina, na verdade, né, ela é um subproduto da função renal, então ela tem tantas outras funções, e uma das funções é a formação da urina, que é um subproduto, né, como se fosse um resultado da filtração glomerular. Então aqui mostra essas etapas também, né? Então a gente tem a etapa da filtração, que é o fluxo de plasma livre, então ele passa por ali, né? Fluxo de plasma livre de proteínas dos capilares, glomerulares, para a cápsula de Bowman. Então ele vai ser filtrado aqui nessa cápsula, né? Entra o sangue, ele vai ser filtrado nessa cápsula de Bowman. Depois a reabsorção tubular, então o que foi filtrado, né, vai para o túbulo e esse transporte ele é seletivo, então, dos túbulos renais para os capilares, né, então vai ser reabsorvido pelos capilares próximos. E a terceira etapa é a secreção, então a secreção vai ocorrer dos capilares para o túbulo renal, tá? E o finalzinho aqui vai ser a excreção, que então é a eliminação dessas substâncias na forma de urina. Bom, então, como a gente pode olhar nessa imagem, a gente tem 4 formas, né, hipotéticas de depuração renal de substâncias. Então, vamos imaginar algumas substâncias e como que elas vão ser eliminadas do nosso corpo, tá? Então, nessa imagem A, que vocês estão vendo, né, o que está ocorrendo aqui na imagem, na figura A, tá? Então, aqui a substância hipotética, né, imagine uma substância, ela é livremente filtrada, né, e pelos capilares glomerulares, ou seja, toda substância que passa, ela é filtrada pelos glomerulares, e ela não é reabsorvida, não tem nenhuma taxa de reabsorção. O que acontece aqui? Que então a intensidade de excreção é igual à intensidade em que ela foi filtrada, né? Então isso ocorre com algumas substâncias, como exemplo a creatinina. A creatinina, ela toda a quantidade que é filtrada, ela é eliminada na urina. Então, por isso que a gente acaba utilizando a creatinina como uma das substâncias para determinar a função renal, né? Porque como toda a quantidade que é filtrada é eliminada na urina, não tem nenhum processo de reabsorção, eu consigo medir a minha função renal através da quantidade de creatinina que é eliminada pela urina. É uma das formas, tá bem? Bom, aqui na outra, né, na imagem B, que vocês estão imaginando aqui uma outra substância, né, o que ocorre aqui? Eu tenho a filtração, né, e ocorre uma reabsorção parcial dessa substância. Então, uma parte dela vai para a urina, vai ser eliminada do nosso corpo, e a outra parte vai ser reabsorvida pelos capilares, tá? Então, o que dá para se dizer, né? Dá para se concluir que a intensidade da excreção da urina é menor que a filtração dos capilares glomerulares. Então, nesse caso, né, quando a gente tem essa substância, a intensidade da excreção ela é calculada com a intensidade da filtração menos a reabsorção, o quanto dessa substância é reabsorvida. E isso a gente, né, é um padrão típico de alguns eletrólitos corporais, como por exemplo o sódio, né, o íon sódio e o íon cloreto. Então, uma parte é eliminada na urina e a outra parte é reabsorvida. Já na substância C aqui, né, nesse caso aqui a substância C, no painel C, o que acontece? Uma parte é filtrada e toda essa parte que é filtrada, ela é reabsorvida, né? Então, essa substância que é reabsorvida, como por exemplo aminoácidos e glicose, ela permite, então, a gente identificar, né, por exemplo, se está sendo eliminado glicose na urina, é um sinal de alerta, porque, na verdade, toda essa glicose deveria ser absorvida, reabsorvida aqui no túbulo renal. E isso serve também para os aminoácidos. Se eu identificar aminoácidos na urina do indivíduo, opa, tem uma coisa errada, porque ele não está sendo reabsorvido, tá? Já na imagem D, né, uma substância, nesse painel, nessa imagem D, o que acontece? Ela é livremente
filtrada pelos capilares, né? Não é reabsorvida e ainda tem quantidades que são secretadas. Então, ela é filtrada e ainda liberada aqui secretada no túbulo renal, tá? Então, um exemplo dessa substância são íons de hidrogênio, né? Então, para a gente fazer o equilíbrio ácido básico do nosso sangue, ocorre, né, em algumas situações em que os íons de hidrogênio vão ser filtrados e ainda vão ser secretados para a urina, tá? Então, esses são exemplos, né, hipotéticos de substâncias e os caminhos que elas podem percorrer. Então, eu posso ser totalmente filtrada, eu posso ser filtrada e reabsorvida, filtrada e totalmente reabsorvida, sem nada de excreção. E uma parte, o outro exemplo, pode ser ocorrer a filtração, né, e ainda a secreção dessa substância para a urina, tá bem? Bom, então, identificando essa parte, né, que a gente tem essas funções renais e a filtração, a gente pode entrar um pouquinho na questão das patologias associadas ao sistema renal. E uma das patologias comuns, né, gente, é a doença renal crônica. Então, a doença renal crônica, ela é uma doença, é um processo fisiopatológico que tem diversas causas e que acaba diminuindo essa capacidade de filtração do sangue e do plasma. E com isso surgem danos, né, para esses indivíduos. Então, vamos falar um pouquinho disso e como que é o tratamento da doença renal crônica e como é que a gente, através de estimativas e exames, a gente pode classificar se a pessoa tem uma doença renal crônica ou não, tá bem? Então, a insuficiência renal crônica, né, como eu já disse, ela é uma síndrome que pode ser causada por várias doenças, né? A principal causa de insuficiência renal crônica hoje é devido à hipertensão e ao diabetes, tá? O tratamento é complexo, não é um tratamento simples e muitas vezes acaba evoluindo, né, para hemodiálise ou para diálise peritoneal ou para transplante renal, tá? Então é uma doença séria, silenciosa e bem grave, tá? Então essa insuficiência renal crônica, né, ela é uma lesão renal que vai causar perda progressiva e irreversível da função dos rins e fazer essa filtração que a gente comentou, tá? Então, atualmente, né, o que a gente tem como classificação? A gente define a insuficiência renal crônica quando tem uma insuficiência ou uma diminuição da função renal que é maior que 3 meses. Então, a gente já disse que ela passa a ser crônica, tá? Muitos pacientes acabam desenvolvendo insuficiência renal aguda, por exemplo, num tratamento hospitalar, numa complicação de alguma doença, o uso de medicamentos, né, uma sobrecarga renal com o uso de medicamentos leva a uma insuficiência renal aguda, que, se não tratada, pode evoluir, então, para uma insuficiência renal crônica, tá? Mas ainda a principal causa de insuficiência renal crônica são lesões causadas pela hipertensão e pelo diabetes, tá? Aqui tem o estadiamento, né? Então, a gente classifica a doença renal crônica conforme a taxa de filtração glomerular. Como é que é determinada essa taxa de filtração glomerular, tá? Então, existem 2 formas, tá? A forma mais comum que se faz em ambiente hospitalar é coletar a urina de 24 horas, né? Então, coleta dentro de um saco coletor a urina de 24 horas e avalia a quantidade de creatinina que tem ali. E daí tem uma formulazinha, né, que tu vai determinar, então, a taxa de filtração glomerular. Só que imaginem, gente, como é que um paciente em casa vai coletar a urina de 24 horas. Tem como pacientes que já têm doença renal crônica fazem esse exame, então coletam a urina de 24 horas para calcular e identificar ali quanto de creatinina tem. Mas não é um exame tão simples, então a gente pode fazer uma estimativa da taxa de filtração glomerular, tá? Então, eu vou mostrar mais adiante para vocês as fórmulas de como que a gente faz essa estimativa, tá? Então, tem como calcular essa taxa que tá aqui, né? Através, então, da urina de 24 horas, você aplica uma fórmula e tu consegue determinar
o quanto o rim está filtrando, né? Quantos ml ele filtra por minuto, tá? E aqui tem, então, a taxa. Uma taxa menor de 15, então é um estágio 5 de doença renal crônica, né? De 15 a 29 é o estágio 4, né? Maior que 90, então é uma taxa normal, tá? A gente também avalia a proteinúria, tá? Se tem a proteinúria ou não nesse estadiamento, tá? Então, esse aqui é para classificar a doença renal crônica, o grau que ela tá. Então, quando a gente tem, né, uma taxa de depuração de creatinina inferior a 50 ml por minuto, então a gente classifica então como uma insuficiência renal crônica, tá? E muitas vezes nesses casos a gente precisa olhar para os medicamentos, né, e fazer um ajuste e modificação no intervalo de dose. Esse tem um papel bem importante também no ajuste de medicamentos. Tá? Se eu não fizer esse ajuste, muitos medicamentos podem se acumular no corpo e causar reações adversas, né, e efeitos danosos. Então é bem importante lembrar do rim, né, e cuidar do rim. Então, que nem eu comentei antes, né, então tem insuficiência renal crônica e tem insuficiência renal aguda. A insuficiência renal aguda, ela é quando se perde de forma abrupta a função renal. Isso acontece muito em paciente de UTI. Paciente de UTI que está com sobrecarga de medicamentos, né, acaba perdendo a função renal de forma aguda, e daí tem como reverter isso, né, tem como tratar. Se não tratada, depois de 3 meses ela passa a ser crônica. Tem alguns casos que passam a ser crônica, então isso é insuficiência renal, tá? Alguns sintomas, né, gente, de manifestações clínicas da insuficiência renal, né? Então, os pacientes relatam náusea, vômito, mal-estar, né? Hipervolemia, então tem edema periférico, os pés incham, né? Então, pode ter arritmias por causa da hipercalemia, que é o aumento do potássio, tá? Efeitos neurológicos, sangramento, enfim, tá? Mas ela também pode ser sintomática. E é o que acontece muito em paciente hipertenso e diabético. Ele não tem sintomas da insuficiência renal. Quando vai ver, já está com estágio 4 e 5 e precisa entrar para uma hemodiálise. Tá? Então, muitos casos, a insuficiência renal, ela é assintomática. Por isso a importância de se monitorar, né, a função renal. Como é que se trata, então, a insuficiência renal crônica, né? Então, um tratamento conservador, né, que nem tá aqui, é a dieta, cuidar, né, a ingestão de eletrólitos, enfim, né, tratar a acidose, vai tratando as intercorrências que vão surgindo, vão tratar a anemia, enfim, mas não tem como recuperar aquele dano porque é irreversível. E o tratamento de substituição, né? Diálise peritoneal, que é quando se faz pelo abdômen, então o peritônio é o filtro, tá? A hemodiálise, que daí é pelo sangue, né? Então faz um acesso mais calibroso, coleta o sangue e faz hemodiálise. E o último caso, né, o transplante renal. Tá? Bom, aqui explica um pouquinho como é que é a hemodiálise, né? Então, a hemodiálise tem alguns tipos de hemodiálise, tem a diálise peritoneal, tem a diálise sanguínea, hemodiálise mesmo, né? Então, na verdade, tu usa, né, um equipamento que vai fazer com que se filtre, né, se faça esse processo de filtração e retirada, então, daquelas substâncias tóxicas do nosso organismo, tá bem? E aí, então, tem a questão do cálculo, né? Então, o que eu comentei com vocês, existem duas formas da gente determinar a função renal, tá? Uma delas, então, é pegar a velocidade de filtração glomerular, que é, então, tu coletar a urina de 24 horas, aplica numa fórmula, né? E ele vai te dizer lá quanto depurou de creatinina em 24 horas. É o cálculo mais exato. Nem sempre é possível. Então, existem algumas fórmulas que estimam, então, a depuração, não é uma 100% correta, ela pode ter falhas, com base na creatinina sanguínea. Então, tu coleta a concentração plasmática de creatinina e aplica numa fórmula, tá? Então, como é que se faz isso, ó? Vou ampliar aqui para vocês enxergarem.
Então, uma das fórmulas, né, é essa de Croft-Gault. É a mais utilizada e a mais conhecida. Como é que é essa fórmula? Tu vai pegar, né, para determinar a estimativa de clearance de creatinina, tu pega uma 140, isso é um padrão que eles determinaram, menos a idade do indivíduo, vezes o peso, né, e divide pela creatinina sérica vezes 72. Se for mulher, faz vezes 0,85. Por que tem que ajustar para mulher? Porque as mulheres, elas filtram em torno de 15% menos que os homens, tá? Então, os homens, eles têm uma capacidade, o rim do homem, ele filtra 15% mais que as mulheres, tá? Então, aqui tem um exemplo, né? Uma mulher de 60 anos procurou um ambulatório porque fez exames por conta própria e foi informada que estava com problema nos rins. História pregressa de nefrotomia esquerda devido a acidente automobilístico, quer dizer, tirou um pedaço do rim, tá, por causa de um acidente. O exame clínico mostrava PA de 150/90, hipertensa, palidez cutânea mucosa, então, né, aqui estava pálido, discreta, edema dos membros inferiores, né, e pesava 70 quilos. Trouxe alguns exames, a ureia 110, creatinina de 2,5, né, bimatrópico de 32%, hemoglobina de 11, sódio 138, potássio 4,2. O que eu pedi aqui, né? Ó, utilizando a fórmula de Croft-Gault, qual que é o clearance de creatinina estimado? Então, isso aqui é uma estimativa, porque a gente usa a creatinina sanguínea e não a creatinina da urina, tá? E em que fase de doença renal crônica, então, encontra-se essa paciente. Se aplica a fórmula, né? A fórmula, então, 140 menos os 60, que é a idade dela, vezes 70, divide por 2,5, que era a creatinina sérica, vezes os 72, então põe na fórmula, e aqui deu, então, 36,6 ml por minuto. Ou seja, ela está numa fase 4, tá, de depuração de doença crônica, não de depuração de creatinina, está numa fase 4 de doença renal crônica, tá? Então, esse é um exemplo de aplicação de estimativa de clearance de creatinina através de fórmula, tá? Muito bem, então, o que eu queria nessa aula de hoje era apresentar isso para vocês, né? Então, as etapas da filtração, então, na verdade, da filtração glomerular, né, que é a filtração, reabsorção, secreção, né? Então, como que ocorrem essas 3 etapas. E falar um pouquinho da doença renal crônica, porque é isso que vai impactar, né? Os indivíduos que têm doença renal crônica, ou então aguda, vai impactar na filtração e a gente precisa, então, como profissionais da área da saúde, atuar diretamente nisso, né? Então, que fórmulas eu posso usar para fazer a estimativa? Eu preciso fazer ajuste de dose ou não, né? A parte laboratorial, né? Que então a gente tem a urina de 24 horas e tem... para ver quanto de creatinina, né, tá lá naquela urina, né, e por que se usa creatinina, né, a gente já falou aqui, porque a creatinina, ela é 100% filtrada, então, se o rim tá filtrando 100%, vai estar 100% de creatinina lá na urina, né, então, a gente consegue ver a função renal através disso, só que é difícil de coletar a urina de 24 horas, né, então, acaba que a gente usa algumas fórmulas, não é só de Croft-Gault, tem outras fórmulas que podem ser aplicadas, né, que vão fazer uma estimativa dessa taxa de filtração glomerular, tá bem? Eu vou fazer um videozinho agora explicando a atividade, tá? E eu desejo tudo de bom pra vocês, e eu fico à disposição, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, podem me enviar. Um beijo, meus queridos.